Oi, amores, tudo bem? Vamos para a nossa correção. Nós vamos da página 11 até a página 16 de português, livro 3, tá bom? Então vamos lá, ó. Na página 11, ele falou um pouquinho pra gente sobre o que é um texto informativo. Na página 12, nós tínhamos o texto falando os sentidos. Então aqui, ó, nesse texto dos sentidos, ele falou sobre o tato, que é o sentido, o tato é sentido por meio da pele. Então, se eu passar a mão no meu braço, assim, ó, que nem agora eu cocei aqui, ó, eu consigo sentir que eu tô coçando, porque eu tenho tato, eu estou pegando nele, eu estou sentindo a minha pele. Aí tá falando que ele é o maior órgão do nosso corpo. O nosso corpo é todo revestido por pele. Então, o nosso maior órgão do corpo é a pele e tem função essencial, que é proteger os órgãos internos. A orelha é responsável pela audição e também é responsável pelo equilíbrio. Existe uma doença que, se a pessoa não está escutando muito bem, ela perde o equilíbrio, ela não tem equilíbrio, ela cai nos lugares com facilidade por conta da audição. Olha como a audição é importante. Então, posso ficar colocando as coisas no meu ouvido? Não. Posso ficar escutando TV muito alta? Não. Posso ficar escutando fone de ouvido muito alto? Não, porque isso prejudica a nossa audição. E aí aqui temos a língua, que é responsável pelo paladar. Aí tem a palavra que a professora falou, que nós vamos escrever, ó. Então a professora vai escrever aqui, ó. A palavra é papila gustativa. Gustativa. O que é a papila gustativa que a professora falou? Uma saliência da língua. Então vamos lá, ó. Uma saliência da língua. Deixa eu ver aqui. Isso. Da língua. Certo? Opa! Da língua. Então, ó, a papila gustativa, ela recebe o paladar. E aí, assim que ela recebe o paladar, ela, por meio dessas saliências, aí a gente consegue sentir o sabor. Então, escrevam aí o que é papila gustativa. Aí tá falando agora o quê, ó? Veja que interessante sobre a papila gustativa. Aí, ó, sabe aquela sensação de sentir água na boca? Isso realmente acontece por causa do cheiro. Então, ó, por causa do nariz, o cheiro, o olfato, ele manda o cheiro, ele manda uma informação para o cérebro, que armazena essa memória, e aí você sabe, que cheirinho de comida boa, já te dá água na boca. Deixa eu ver. E por fim de tudo, temos os olhos, né? Que é um órgão responsável pela visão. E aí é que tá falando, ó, que é necessário a gente proteger os nossos olhos também contra poeira, excesso de luminosidade e outras situações. Então eu posso ficar o dia inteiro no celular, com o celular assim, ó, na minha cara? Não pode, gente. Vocês prejudicam a visão. Fora que uso em excesso de celular, de videogame, prejudica o cérebro de vocês também, porque é uma chuva, é uma enxurrada de informações, e o cérebro de vocês, ele tá em formação, o cérebro de vocês, ele tá em expansão, ele tá absorvendo todo o conhecimento. Aí imagina, você inunda o seu cérebro de informações, ele não consegue absorver tudo aquilo, porque é muita informação, e aí acaba dando pane, vamos dizer assim, acaba dando pequenos problemas. Aí é o que causa muitas vezes alguns transtornos em criança, ansiedade, depressão, a criança acaba saindo um pouco da realidade dela. Então por isso que
Uso de celular em excesso pode? Não, gente, não pode. Isso não é saudável, certo? Para a idade de vocês, sabe o que os médicos determinam? 1 hora apenas de uso celular. Tá vendo a diferença? Ah, professora, mas eu já passo no meu celular, eu já fico aqui 1 hora assistindo o seu vídeo. Tudo bem, gente, eu sei. Só que nesse momento você tá tendo uma informação direcionada. Eu estou direcionando a informação para você. Agora, quando você vê celular, você vê diversas informações. Você não fica num vídeo só 1 hora. Por isso que a professora vai deixar um conselho. Celular pode ir direto? Não, não pode. Eu tenho certeza absoluta que você tem na sua casa, no mínimo, uma caixa de brinquedo. Que quando chega dia das crianças, quando chega Páscoa, quando chega seu aniversário, você quer ganhar o quê? Quer ganhar brinquedo, boneca, carrinho, enfim. Aproveite essa hora que você não está no celular e não está estudando, aproveite para brincar. Use o seu cérebro com criatividade. Pense numa brincadeira bem criativa. Brinca na sua casa. Aproveite para brincar. Não fique inundando o seu cérebro de informações para que a gente não venha ter um problema mais na frente, tá bom? Ou então a curto prazo. Isso é uma dica da professora, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós agora sabemos que esse texto aqui dos sentidos, ele falou o que pra gente? Ele trouxe diversas informações, falando que a gente tem que cuidar dos olhos, falando que a gente tem que cuidar da pele, porque a pele cuida de nosso corpo interno, falando sobre a sensação de água na boca, enfim, ele trouxe diversas informações pra gente. Algumas nós sabíamos, outras não. Então, ele foi um texto o quê? Um texto informativo. Porque ele nos agregou uma informação, ele nos agregou um conhecimento, ele nos trouxe conhecimento. Então, ó, lá na página 13, tá perguntando o quê? No exercício A. Conforme você leu, os sentidos no nosso corpo é o tato, visão, audição, equilíbrio, olfato e paladar, certo? Por que audição e equilíbrio, professora? Porque a audição nos faz ouvir, mas também nos ajuda em outro sentido, que é o equilíbrio do nosso corpo, tá bom? Professora, não coloquei nessa ordem, mas eu coloquei essas mesmas coisas que você colocou. Não tem problema. A professora vai escrever aqui só pra ficar registrado, ó. Tato, visão, audição, equilíbrio, faltou um E aqui, equilíbrio, olfato e paladar. Certo? Então vamos lá, ó. No B, faça a correspondência numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá, ó. Audição e equilíbrio. Qual que é? A orelha. Se você colocou 1 na orelha, certo. Tato, número 2, qual que é? A pele. Se você colocou a pele, acertou. Olfato, se você colocou o nariz, 3, acertou. Visão, 4. Se você colocou os olhos, acertou. E paladar, 5. Se você colocou a língua, acertou. Então, vamos lá, ó. Olhos, 4. Língua, 5. Orelha, 1. Pele, 2. Nariz, 3. Certo? Aí, o 2, ele tava falando, trouxe o textinho. Qual é o título do texto? Assinale. Já tava falando, né, gente? Saliva. E descreva com suas palavras o que é saliva. Vou dar a minha sugestão.
É um líquido produzido pela nossa própria boca que ajuda na digestão. Ou então é um líquido que a nossa boca produz que ajuda na mastigação. Se você colocou, é um líquido que a nossa boca produz. Ok, tá tudo certo, tá bom? Desde que seja um líquido que a nossa boca produz. Se você colocou assim, o que é saliva? Saliva é a água que eu bebo. Aí não tá certo, né, gente? A saliva é um líquido que o nosso corpo produz, tá bom? A número 3, eu vou olhar lá no chat, certo? Sugiro que todos os amigos entrem no chat para que a gente possa ver esse texto juntos, porque não tem nem como eu falar para vocês, uma sugestão, porque isso aqui é uma pesquisa pessoal, tá bom? O 4, leia as palavras, entre elas 4 representam meios que podem circular textos informativos. Então, quais eram os que podiam circular textos informativos? Jornal, primeiro deles, revista, panfleto e cartaz. Professora, mas a carta, ela também não traz uma informação? Sim, a carta traz uma informação, mas traz uma informação de uso pessoal. A carta, ela é pessoal, ela não pode ser veiculada para todo mundo. E aqui o texto informativo que nós estamos falando neste momento é um texto que todo mundo pode ler. A carta é de uso pessoal, tá bom? E na página 15, vamos lá, para relembrar, para ativar a memória, de colar a carinha triste e a carinha alegre. O texto 1, o texto informativo traz informações que não são importantes para o leitor? Carinha triste, né, gente? O texto informativo, ele traz informações importantes para o leitor. Ó, já até arrumei a frase de baixo. Vamos lá. O panfleto pode ser informativo? Sim, carinha alegre. O texto informativo, ele é vago? Já não aborda nenhum tipo de assunto? Não, o texto informativo, ele aborda um tipo de assunto e ele traz informação, ele não é um texto vago. Então, esse, é carinha triste. E o último, o cartaz pode ser informativo? Sim, o cartaz pode ser informativo, carinha alegre. Então, amarelo, cara triste. Azul, alegre. Laranja, triste. Roxo, alegre. Aqui embaixo, reescreva de modo correto as frases assinaladas com a carinha triste. Então, vamos lá, deixa a professora apagar aqui. Vamos lá, como que nós podemos fazer reescrever a reescrita dessa frase? Então, o amarelo. O texto informativo traz informações que não são importantes para o leitor? Como ficaria corretamente? Um texto informativo traz informações importantes para o leitor. Para o leitor. O que nós tiramos do de cima para o de baixo? Apenas o não são. Porque o texto informativo, ele traz sim informações importantes. E a laranja, um texto informativo é vago, já que não aborda nenhum tipo de assunto. Não, um texto informativo, ele aborda assuntos específicos. Vamos lá, texto informativo
aborda informações específicas. Certo? Que ele aborda informações específicas. Então, ó, o correto ficaria assim. Professor, eu escrevi um pouquinho diferente. Eu coloquei assim, ó, em texto, um texto informativo, deixa eu ver aqui, ó. Ele traz assuntos. Também tá certo, tá bom? Desde que você tire que ele é um texto vago e que ele não traz informações, tá? Mesma coisa no de cima. Então, o 2 ficou assim. E o 3, qual que era a primeira palavra? Carro, avestruz, rato, tatu, abóbora e zebra. Isso da nossa charadinha aqui, ó, do nosso quebra-cabeça, certo? E aí, se você fosse pintar a primeira letra de todos eles, qual palavra você achou? Cartaz. Então, a resposta do exercício número 4 é cartaz. Vamos colocar aqui, ó. Cartaz. E escolha uma palavra do exercício e forme do exercício 3, desculpa. Escolhi uma palavra do exercício 3 e forme uma frase. Então, você poderia pegar, deixa eu ver, abóbora. Minha mãe fez no almoço abóbora. Ou então, eu gosto de abóbora. Ou então, abóbora, eu gosto de doce de abóbora. Enfim, você poderia formar uma frase usando a palavra aqui de cima, tá bom? Agora, gente, a professora quer pedir uma coisinha para vocês escreverem no caderno. No caderno de português, eu quero que vocês escrevam as seguintes palavras que nós vamos retirar daqui do texto. Para quê? Para que a gente venha treinar a nossa escrita. Então, ó, a professora já separou aqui as palavras. Eu tinha grifado aqui, peraí que eu vou colocar, ó. Deixa eu ver, ó. Eu quero que vocês escrevam a palavra criança, certo? Do texto. Eu quero que vocês escrevam a palavra brinquedos, ó, pra gente treinar a escrita. Brinquedos. Eu quero que vocês escrevam a palavra sobrevivência. Olha que palavra grande. Sobrevivência. Posso escrever ela uma do lado da outra, assim, ó, colocar uma vírgula aí escrevendo? Pode. Eu quero que vocês escrevam a palavra variações. Olha só. Variações. Certo? A professora quer que vocês escrevem a palavra temperatura. Vou colocar aqui do lado, ó. Temperatura. Eu quero que vocês escrevam a palavra órgãos. Vamos lá, ó. Eita, espera aí. Órgãos. Órgãos. Certo? Eu quero que vocês escrevam, por fim, a palavra equilíbrio. Por que a professora quer... Opa, coloquei o acento no lugar errado. Por que a professora quer que vocês escrevam essas palavras? Para que vocês treinem a escrita da palavra e leiam, ó, principalmente essas palavras que são mais difíceis. Sobrevivência,
variações, temperatura, órgãos, equilíbrio. Escrevam essas palavras e treinem a leitura delas, para que vocês não venham perder o hábito da escrita. Todo o vídeo a professora vai deixar algumas palavras aqui para que vocês venham escrever no caderno. Professora, eu achei mais algumas palavras que eu gostaria de escrever, que eu grifei aqui no livro, que eu acho que são palavras que eu não consigo escrever direito. Então, você coloque aqui junto no seu quadro de palavras. Nós vamos fazer como se fosse um quadro de palavras. Todo aula de português, nós vamos tirar algumas palavras para treinar a escrita dela, para treinar a ortografia dela, tá bom? É isso, crianças, o nosso vídeo de correção. Algumas nós vamos ver lá no chat, tá bom? E por enquanto é isso. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.